Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu vou fazer o papel de quase que um advogado do diabo, fazer uma conjectura aqui, vamos para poder entender o que a Bíblia diz. Né? A Bíblia é contra o aborto, né? Você não pode tirar a vida de ninguém. Não matarás, pronto, acabou. Não tem essa de se é feto, se não é não matarás e pronto. É vida, não matarás, especialmente vida humana, não matarás. Então, se você não pode matar, então você não pode abortar. Aí poderíamos perguntar assim: mas e os abortos espontâneos? Né? Por que Deus permite os abortos espontâneos? Podemos dizer imediatamente: porque Deus é o Senhor da vida, Ele dá e Ele tira. Então cabe a Ele saber por que Ele está tirando. Mas ainda pode ficar uma insistência, uma preocupação. Por exemplo, mas essa pessoa queria tanto ter um filho, mas tem abortos espontâneos. Por que isso? Por quê? Por uma razão que eu imagino que possa te satisfazer, é a seguinte, que está na Bíblia também, que Deus não nos dá mais do que podemos suportar. Deus não nos dá mais do que podemos suportar, tá? Você pode se achar muito forte, muito sábio, muito bom, mas você tem um limite. E Deus sabe qual é esse limite. Seu limite pode ser imenso, pode ser muito grande, mas ele não é um limite seu e Deus sabe qual é. E se Deus te der alguma coisa, vai ser naquele limite que Ele sabe que você aguenta. Se Deus te der um filho, no caso, Ele vai te dar no limite que você pode aguentar. Quando os filhos são ruins com os pais, algumas vezes são problemas dos próprios pais também, que dão certas liberdades e não educam muito bem os filhos. Outras vezes são os próprios filhos que são problemáticos, mas ainda assim é uma coisa que o pai pode suportar. O pai de um bandido suporta aquele bandido mesmo tão preocupado com ele, né? E continua amando aquele filho. Ao passo que, se for uma coisa que aquela pessoa não pode suportar, Deus não dá para aquela pessoa, porque não há necessidade de dar, porque Deus sabe que aquilo não vai edificar aquela pessoa, vai simplesmente maltratá-la. Então, se você recebe alguma coisa de Deus que seja muito difícil, é porque você pode suportar. E o que acontece com esses abortos espontâneos? Em alguns casos, você poderia tratar bem com algum tipo de deficiência de uma criança. Em outros casos, não. Você talvez imagine que poderia, mas Deus sabe se você pode ou não. Então, se ocorre um aborto espontâneo, é porque Deus é Senhor da vida e Ele sabe o que você poderia suportar e o que você poderia não suportar. Você encontra certas mães que suportam coisas que a maioria das mulheres não conseguiriam suportar. E o aborto espontâneo, quando ele vem porque, pela vontade de Deus, Ele sabe que o que aquela criança vem, você não poderá suportar. E se você adquirir aquilo, ou seja, ter aquele filho, não será bom para você. Você não conseguirá fazer o seu melhor. Observe, não estou dizendo que você é um covarde, que uma pessoa que tem medo de assumir uma pessoa deficiente da família, não. Estou dizendo que o nível de suportar as coisas de cada pessoa varia muito. E às vezes você pode ser muito forte para algumas coisas, mas para uma outra coisa você não será forte. Uma pessoa pode lidar muito bem com o filho, de repente com uma determinada doença, como digamos, só para dar um exemplo, tá, sem generalizar, com síndrome de Down. Mas de repente não vai ter a estrutura adequada para lidar com uma criança com paralisia cerebral grave. Então são coisas que eu não sei, você não sabe, eu não sei o meu limite, você não sabe o seu limite, mas Deus sabe. E Deus não permite além do que podemos suportar, quando nós confiamos nele. Então, se Deus permitiu um aborto espontâneo na vida de um casal, com certeza Deus sabia que em algum momento, alguma coisa ali, você não poderia suportar. Então, por isso, Deus ele faz isso visando os seus servos. E aquela criança está automaticamente salva porque é inocente, certo? Então, eu gostaria de deixar essa meditação com você. Entretanto, não confunda aborto espontâneo
como você dizer assim, eu não posso suportar isso, vamos defender o aborto porque a pessoa não pode suportar. Não passa por aí não, porque se a pessoa recebe é porque ela pode suportar. Agora, se ela rejeita, é porque ela é irresponsável, tá? Porque Deus sabe quem pode suportar. Se você recebeu, você pode suportar. Não seja covarde, não queira fazer aborto. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se Ele perceber que você não pode suportar, aí Ele fará realmente que isso aconteça, mas por vias naturais, dadas por Deus. Mas se você disser que não posso suportar, então vamos fazer aborto, isso aí é egoísmo e é pecado perante Deus, tá? Porque se Deus te deu, seja em que situação for, porque você pode suportar, mesmo que você não entenda hoje que pode suportar. Às vezes você não percebeu o quanto você pode suportar, mas você pode suportar porque Deus está te dando uma criança, seja como for. E se não te der, também é porque Ele sabe que você não podia suportar. Então, confie em Deus. Saiba que Ele é sábio e Ele te dá aquilo na medida certa para a sua edificação. Inclusive, muitas pessoas são exemplo de vida com filhos doentes, com doenças graves, e são exemplo de vidas com essas crianças, mostrando como é verdadeiramente o amor, a que ponto o amor pode chegar. Então, não queira tomar o lugar de Deus dizendo que você não pode suportar isso ou não pode suportar aquilo. Só Deus sabe o que podemos suportar. E essa é a mensagem para hoje. Que Deus abençoe rica e abundantemente.